Entrevista do dia. Querido Biraca, bom dia, é um prazer ter você aqui de volta conosco, viu? Felipe, o prazer é todo meu visitar você e o encontro que a gente teve hoje aqui, né? Você é muito especial, irmão Duda, um político que eu admiro muito, uma pessoa que eu admiro muito, e o nosso presidente Edmilson. Verdade. Vem fazendo um bom trabalho à frente da Câmara de Vereadores. Mas eu acho que o que trouxe eles aqui foi saber que você está aqui. Né? Eles quando souberam correr, vamos ali. Se Biraca está lá. Isso é bom. Isso é maravilhoso. Biraca, estamos com poucos minutos para a gente conversar sobre o cenário de Pernambuco, mas durante muito tempo João Campos apareceu como favorito. Agora algumas pesquisas mostram Raquel Lira à frente. E o que explica essa mudança? Eu não vou me aprofundar muito, mas eu tenho que dizer uma coisa. O João Campos é um herdeiro político, né? Ele vem com a herança política, mas só que no meio do caminho ele teve um mandato. E aí ele passa a ser avaliado pelo mandato dele. Ele foi bem avaliado no início, Felipe e ouvintes, porque ele fez uma forte mídia voltada para os mais jovens. Inclusive foi apelidado de prefeito TikTok. Ele ia inaugurar faixa de pedestre para dançar, fazer dancinha, usar óculos. Então isso foi uma onda nova na política. Ele é um cara novo e isso deu a ele uma margem de aceitação muito grande nessa classe eleitoral. Bom, passado esse momento, o que é que a população começou a ver? Quem é João Campos de fato administrativamente? Então começaram a aparecer muitas denúncias contra João fazendo obras que não eram obras prioritárias, obras caríssimas, adotando uma prática de fazer aditivos para toda a obra dele. Aquela orla de Boa Viagem acabou com a vida dele porque foi uma obra desastrosa, caríssima e que está trazendo uma grande perturbação ali naquele setor. Então tudo isso acumulado com a projeção dos 2 últimos anos da governadora Raquel Lira, que ela vem fazendo entregas importantíssimas, estruturais, no interior do Estado, começou pelo interior do Estado. E hoje, a própria população de Recife reconhece ele como um fraco administrador. Não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas que mostram isso aí, não é? Então, tudo isso junto é um pacote. E, além do mais, a governadora está no pico das suas entregas de obras. Eu concordo contigo, Biraca. E assim, ela, embora muita gente politicamente desconfiasse disso, né? Dissesse assim, eu acho que ela está errando em deixar para o final. Mas ela deixou para o tempo certo as entregas e isso está trazendo resultado. E Felipe, veja, todo governante quando entra reclama sempre do que saiu, porque deixa o Estado em um caos financeiro. Pernambuco estava um caos financeiro, isso é uma verdade. Então ela optou por recuperar economicamente o Estado. Isso trouxe muitos problemas para ela político, inclusive com a própria Assembleia, ela vetou tudo, mas ela comprou essa postura para nos anos seguintes ter como fazer e está fazendo muita coisa pelo Estado de Pernambuco. Mesmo a oposição está vendo isso. Então a gente pode dizer que o crescimento de Raquel Lira é fruto das entregas do governo ou é estratégia política adotada nos últimos meses? Eu podia dizer que são as duas coisas, tá? Inclusive, ela está trabalhando, ela não deixou de trabalhar, e o próprio trabalho dela é a política que ela vem fazendo permanentemente, tá? Ela no primeiro ano foi péssima na questão de mídia. Ela dizia sempre, eu não tenho o que mostrar, então eu não tenho o que aparecer. E isso João subiu, qualquer um subiria, teria um alcance maior, uma visibilidade maior. Então ela hoje está fazendo obras estruturais. A do Hospital da Restauração é uma obra fantástica, é uma obra que esse governo dela não vai terminar de fazer, porque é uma obra muito grande, mas ela vai continuar implementando coisa que os governos todos que passaram 40 anos e ninguém fez uma reforma. Uma obra dessa magnitude, né? Dessa importância para Recife, para Pernambuco, né? Para Pernambuco. Agora, João Campos continua sendo um adversário muito forte. E aí, onde você acredita que ele precisa melhorar para voltar a liderar? Eu acho muito, eu não diria que é irreversível. Em política você nunca pode dizer que isso aqui está acabado. A política é uma caixinha de surpresa. Mas ele tem que adotar outra postura. A própria população está dizendo isso para ele. A postura deixa de estar com dancinha, com festinha, com brincadeirinha, investir em coisas sérias. Eu vou dar só um exemplo a você prático. Eu passei essa semana passada no Eduardo Campos, no Parque Eduardo Campos. Sim. Eu nunca tinha passado perto, voltando para o centro.
Então eu passei e fui bem devagarzinho analisando aquilo ali. Uma obra de 150 milhões de reais. Felipe, não tem uma árvore. O pessoal de dia não pode ir para ali porque é quente. Só fez uma pista de skate. Do outro lado, no Rio Mar, tem as palafitas todas. Com esse dinheiro, ele construiria 1000 casas ali naquele setor. 1000 casas, tiraria aquele povo todinho dali. E ele priorizou uma coisa que não é usada, não vai ser usada, vai ser uma coisa morta. Verdade. E o prefeito que tiver consciência que assumir aquilo, faz isso. Vai fazer uma retirada, um resgate do pessoal das palafitas do Rio Mar. Em frente ao Rio Mar. Sim. Tem ali aquelas palafitas e ele não priorizou o povo. Verdade. E outra coisa, termos aditivos em cima de uma obra sem nenhuma que se explicação. você passar lá, você já vê que não é nada demais. 150 milhões. Uma praça ali, e assim, poderia ser o residencial Eduardo Campos. Eduardo Campos, exatamente. Né? E ali tirar todo aquele pessoal da palafita. Bem pertinho, inclusive, para eles, não iam ser nem prejudicados com o deslocamento. Aí você concorda que é um grande erro aí de equipe, né? Porque eu acho que assim, por isso que dizem que a soberba precede a queda, né? Porque o PSB tem aí um grande tempo de governo, né? Já governou o estado de Pernambuco por 16 anos. Isso. Aí governou a cidade do Recife, a prefeitura. Então, eu acho que eles achavam assim, não, disso aqui a gente entende. Atiraram errado e isso hoje está surtindo efeito na campanha vitoriosa que a governadora Raquel Lira, que a gente precisa dizer, eu vi isso essa semana, ela é a governadora líder no ranking das redes sociais do Brasil. Ou seja, a mulher chegou a liderar, né? Quem liderava era João Campos, hoje ela lidera esse ranking no Brasil todo. Isso é um sucesso definitivo. E com obras, né? Tendo que mostrar, sem brincadeira, com obras estruturais, com água no interior, água na zona rural, estrada na zona rural, reforma das estradas todas, hospitais todos reformados, estão todos em processo de reforma. Inclusive alugou hospital para servir de amparo enquanto ele lá está fazendo o 6º andar do restauração. Então, tem uma equipe muito boa, porque eu fico imaginando, Felipe, a equipe dela para dar conta disso tudo. Tem que ser uma equipe muito boa. Verdade. Licitações, do jeito que todo o processo licitatório dentro do estado é complicado, e ela está conseguindo fazer isso. Então, parabéns para a equipe dela. Tô contigo aí nessa ideia. O interior de Pernambuco parece ter sido decisivo para essa recuperação de Raquel Lira. O que é que você acha? Acho que é justo falar isso, eu concordo com você, é decisivo. Quem fez a última versão de investimentos no interior foi o pai dele, Eduardo Campos. Como é que Eduardo investiu? Não em obras, ele investiu na descentralização econômica do estado. O que é que ele fez? Começou a trazer para o interior as grandes indústrias, as grandes empresas que vinham para o estado. Exemplo, Vitória tem Sadia, a Kraft Foods, Belo Jardim, a Sadia e a outra, qual é a outra que tem de... Belo Jardim é a Baterias Moura, né? Não, a Baterias Moura já existia. Era a outra de alimentos também, que é inclusive sócia, formam um conglomerado com a Sadia, a Perdigão sim, e Jeep para Goiânia. Então, houve essa descentralização econômica que foi uma questão muito pensada. Ou seja, Eduardo Campos mostrou que é um político que pensa grande. E você vê Raquel Lira criando o mesmo modelo. O mesmo modelo. Político. Mas isso é um político já forjado, já maduro e com a visão macro. Esse negócio de fazer rua, asfalto e fazer propaganda com isso é uma visão micropolítica. É um político, quando você vê um político fazer isso, sem nenhum desmérito à obra, que calçamento é muito importante, mas é um gestor micro, pensa muito pequeno. Em Garanhuns, por exemplo, vou dar um exemplo de Garanhuns para comparar com Vitória e com as outras cidades de Pernambuco. Mesma renda de Vitória, mesma população, e você não tem uma rua com uma pedra de calçamento lá nem na periferia. Foi feito um planejamento para asfaltamento e saneamento da cidade toda. É a cidade com o melhor saneamento no estado de Pernambuco. Mesma renda, o que é isso? Decisão política. Decisão política. Vitória, infelizmente, sofre muito por conta disso. Verdade. E a gente tem bairros aí, né? A gente já falou aqui várias vezes, bairros como Mário Bezerra, bairros que tiveram uma entrega totalmente descentralizada. O bairro se tornou um bairro onde você tem ruas que só cabe um carro,
um carro entra, outro sai. Lídia Queiroz. Lídia Queiroz está nesse mesmo caminho. Mesmo caminho. Né? Então, e você vê que são entregas que foram feitas lá atrás. 50 anos atrás. Né? E que prejudicam hoje a sociedade. Então, tudo que a gente faz hoje, a gente tem que pensar no futuro. No futuro. E tem muita decisão sendo tomada hoje que vai prejudicar o futuro das gerações. Né? Das futuras gerações. Das futuras gerações, como fala o atual prefeito Paulo Roberto. Isso. Em Vitória de Santo Antão. Mas é fato o que a gente está conversando aqui. Agora, Biraca, o que pode mudar esse cenário de outubro? Ainda existe muito voto a ser conquistado, olha, a tendência de consolidação. Veja, eu fiz pesquisa por muito tempo e ainda faço, né? Hoje a gente tem uma concorrência muito grande em relação a isso, mas eu aprendi uma coisa. Pesquisa é uma fotografia de momento. Ponto. A gente analisou a pesquisa hoje com Raquel com 10 pontos na frente de João Campos. Isso é reversível? Sim, tudo é reversível em política. Mas a gente tem que analisar outros fatores. Primeiro, o que é que está acontecendo de um lado e de outro para mudar? Quem tem a máquina governamental é a governadora. Quem está fazendo entregas é a governadora. Então, o peso político dela é bem maior do que quem não tem nada. Sim. E pior ainda, de que quem tem negativo, que é o caso de João Campos. O que aparece contra João Campos são denúncias. O que apareceu depois dessas chuvadas em Recife foi um descaso, mostrou um descaso com as questões básicas elementares da cidade do Recife, saneamento, escoamento de águas, coisas já previsíveis que ele não fez e investiu, mas não conseguiu resolver. Então, tudo isso pesa contra. O que eu vejo é um acréscimo dessa tendência de Raquel Lira na eleição. Ela pode subir ainda. Eu vejo mais ainda, eu vejo que talvez nós tenhamos o resultado que Marília teve, a prima dele teve, na eleição contra Raquel no segundo turno. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí a diferença. Porque a cada mês, cada dia que passa, eu só vejo mais apoio a ela, mais obras chegando. E enquanto João, promessas das quais ele não cumpriu nenhum em Recife. Então ele se descredibilizou e o povo não perdoa. Concordo com você. Vamos falar um pouquinho sobre o Senado, nesses últimos momentos que a gente tem aqui de fala. O Senado está bem embrulhado aí, né? A chapa de João Campos já declarou que os candidatos são Marília e Humberto, né? Os que estão liderando pesquisa, até porque já foram definidos os candidatos, mas a chapa de Marília está um imbróglio aí, Eduardo da Fonte, Miguel, de Raquel, né? A chapa de Raquel está com Eduardo e Miguel, que foi definida essa semana pela federação. Do outro lado a gente tem Túlio e tem Dueire também querendo ser candidato. Como é que você acha que vai ter esse cenário? Então vamos para uma coisa bem factual. A gente tem pouco tempo, então eu vou ser bem resumido com relação a isso. Existe uma questão que Raquel entregou à federação, a indicação do candidato. Eduardo, como é presidente aqui, local, regional da federação, fez uma reunião. Nessa reunião, a reunião foi decidida que seria Eduardo da Fonte, coisa que Miguel não concordou, disse que era coisa de cartas marcadas, de que quem ia resolver era a nacional. Então está na nacional para resolver. Ok, Raquel disse, sem litígio, sem discussões. Se Miguel litigar, entrar na justiça contra essa resolução daqui, Raquel não vai colocar nem Miguel e nem Eduardo. Eu acredito que Dueire é uma boa reserva para ela. Seria bem pensado colocar Dueire como um dos candidatos, já que o outro, ninguém fala, mas ele hoje é desnecessário para Raquel. O Túlio. O Túlio Gadelha. Túlio, por quê? Porque Túlio veio com uma missão. Qual é a missão de Túlio? Agregar a esquerda junto a Lula com ela. Mas Lula já se declarou, já fez a declaração dele, ou seja, o Túlio pode ser dispensado dessa luta e colocar os dois, pode ser uma opção colocar os dois da federação, que são os dois candidatos mais... Eu, particularmente, no que pese o afastamento de Anderson Ferreira, os três ganharam a eleição passada para governador, o triatozinho dos prefeitos. Os três prefeitos se juntaram, Sertão, Agreste e Litoral, Zona da Mata Litoral, e elegeram a Raquel. Eu acho que esse triatozinho devia ser votado para Senado. Devia ser Miguel,
o Anderson Ferreira e Raquel. Essa era a chapa mais forte que a Raquel teria para o Senado, elegeria os dois. Lembre-se que a gente tem uma tradição aqui em Pernambuco de eleger sempre o governador ligado aos senadores. Verdade. Não existe essa distorção, pelo menos nunca aconteceu, que eu tenha visto na história de Pernambuco, nunca vi isso acontecer. A Arraes fez isso, elegeu Mansueto de Lavor, que ninguém nem sabia quem era, no interior do sertão, elegeu como senador. E eu vejo essa briga sendo resolvida de uma forma ruim, que não vai haver acordo. Miguel não vai abrir para Eduardo e vai terminar em litígio. Havendo litígio. Inclusive, eu avaliei que no Estatuto da Federação diz que a nacional, para interferir na decisão estadual, tem que ter a assinatura dos dois presidentes da federação, que é o Rueda e o Ciro Nogueira. O Ciro já disse que quer Eduardo, Eduardo. E Rueda quer Miguel. Então não tem acordo. Não havendo acordo, a decisão do Estado prevalece. É o que diz o Estatuto. Mas aí não havendo acordo... Aí vem a governadora. Vem a governadora, que já disse antes, ela antecipou a fala. Se houver litígio, a gente não vai escolher. Acredito que aí vai haver um aperto de mãos em breve, porque é o caso que a gente vinha falando aqui, inclusive de Flávio com Michele. É impossível a eleição de Flávio Bolsonaro seguir sem haver um aperto de mãos. A Michele já foi sacada do PL. Né? Já foi sacada. O PL mulher, ela não é mais a Já presidente. não é mais. Então, assim, vai ter que haver um acordo. Não tem como, né? Aqui para nós dois, só para não perder muito tempo com essa questão, mas eu achei muita inabilidade política de Michele. Ela podia ter sido maltratada, eu acredito até que eles tenham alguns embates né, de família com mesmo. Família, mas que tem que se resolver no núcleo familiar. No núcleo político, não se pode trazer esse tipo de questão. Então, aquele vídeo dela foi desnecessário, foi extremamente ruim, já que a maioria dos eleitores são mulheres e as mulheres estão dando vitória a Lula hoje. É isso mesmo. É isso mesmo. Ela só fez reforçar. Tanto que Lula pegou agora e começou a jogar nas TVs, nas redes sociais, a questão do feminicídio como uma bandeira de defesa, que é para poder subir nas pesquisas usando as mulheres. No linguajar popular, deram carne a gato. Exatamente. E um gato que sabe atrás da carne. Sabe atrás da carne. Isso é uma grande verdade. Isso é uma verdade. Isso aí a gente tem que dizer que Gosta ou não dele, mas ele é muito treinado e trilhado para busca do voto. Com certeza. Biraca, nosso programa está ficando por aqui, está encerrando por aqui, mas eu quero agradecer sua presença. Como sempre lhe dizer que sua presença aqui é muito importante no nosso programa, até porque sempre que você vem a gente não consegue terminar o papo. Já não tem. Sempre fica um pouquinho pro próximo. E olha que eu estou falando rápido. É verdade. Me desculpe até eu estar... Não, tenho certeza que os nossos ouvintes aí entenderam bem, mas te convidar para em breve você estar de volta aqui numa quarta-feira. Para mim vai ser um prazer, para a gente conversar mais, tá bom? Felipe, um abraço. Obrigado, Biraca. Você é sempre grande. bem-vindo aqui. Obrigado, Pra gente, você já é cadeira cativa aqui conosco nas quarta-feiras, viu? Um abraço, vamos ficando por aqui. Vem agora o programa Bom Dia Vida. Um forte abraço. Fique com Deus. Até o nosso próximo programa, se Deus permitir. Encerra-se agora o programa Mais Vitória com Felipe César.